Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, eu vou falar aqui, sobre a respeito do jejum e responder para o Fábio, do canal Caminhando em Verdade, Então, nesse comentário que vocês vão ver, eu quero que vocês observem este comentário dele aí, tá? Observe esse comentário dele aí. Bom, então nesse comentário, porque o Fábio, ele comentou no meu canal faz um tempo atrás, naquele vídeo que eu fiz sobre o jejum. Então o Fábio comentou ali no comentário, aquele comentário que eu mostrei para você agora, é um comentário ótimo, bom. Só que ele tinha feito uns comentários, querendo me humilhar, que meu canal não tem pouco inscrito e que não sei o que, querendo me humilhar, que meu canal é pequeno, tem pouco inscrito e que não sei o que. Então foi por isso que eu apaguei todos os comentários, do Fábio lá do meu canal, daquele vídeo sobre o jejum, porque ele já veio querendo me humilhar sobre o meu canal, tá? Então, olha só, amado irmão, ele disse que eu pulei e mudei a palavra. Então ele diz nesse comentário que eu mudei as palavras da Bíblia. Irmão, isso é terrível, tá? Isso é terrível dele falar isso, contra a minha pessoa, Então vocês podem pegar aquele vídeo lá, sobre o jejum que eu falo, todos eles, onde eu falo do Fábio Caminhando em Verdade, do canal Caminhando em Verdade. Você pode pegar todos aqueles vídeos e vocês vão ver que eu li todo o contexto ali. Eu não pulei nada ali do contexto da palavra do Senhor, tá? Então eu vou ler de novo aqui e vocês vão me acompanhar. Então olha só, ele diz que eu fui muito ligeiro, fui muito ligeiro em julgar. Tem que ser ligeiro mesmo, Fábio, tá? Tem que ser ligeiro mesmo, tem que ser muito ligeiro, para julgar a heresia, para que os irmãos se acordem, Então tem que ser ligeiro, contra as doutrinas de Satanás. Eu tenho que ser ligeiro para julgar as heresias, tá? Para acordar os meus irmãos. E graças a Deus, irmãos se acordaram para esse canal Caminhando em Verdade do Fábio, Graças a Deus. Então olha só, amados irmãos, ele disse que mostraria nas escrituras todos os meus erros. Então ele disse nesse comentário que iria mostrar todos os meus erros nas escrituras. Até hoje eu estou esperando, Mas claro que ele sabe, que a verdade foi dita. Então eu estou esperando até hoje, como ele se diz mestre, chamam ele de mestre, os mestres da teologia, Então vamos lá, irmão, aqui para Mateus. Então vamos ler aqui de novo, que é incrível, é muito incrível a prova que nós devemos jejuar. E fora outros textos, que eu vou fazer um tema sobre o jejum aqui. Vários textos incríveis, que jejum não foi abolido nunca, nem aqui nem na China, tá? Olha só que prova tremenda. Então aqui em Mateus 6, Mateus 5, aqui Jesus ele começa a fazer o seu sermão para as pessoas e os seus discípulos estão ali também, no meio daquelas pessoas. Então aqui, se você ver o versículo 6, você vai ver que Jesus está pregando para aquelas pessoas. Então aqui abaixo, no versículo 16 diz, como jejuar, Como jejuar. Então Jesus começa a ensinar tanto aos seus discípulos, para todos que estão ali ouvindo a palavra, ok? Então vem, quando jejuardes, não vos mostreis contristado, contristado, como os hipócritas,
porque desfigura o rosto com a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então os fariseus eles gostavam, amado irmão, de se amostrar que estavam jejuando, para as pessoas verem, olha, esse homem é de Deus, ele jejua. Então então, irmãos, os fariseus, eles gostavam, né, de se mostrar para as pessoas que estavam jejuando, para as pessoas acharem que eles eram os homens de Deus porque estavam jejuando, né? Então, esses que ficam se amostrando, né, que está jejuando, entregando jejum, esses são fariseus, Então, o jejum verdadeiro que Jesus ensina é este aqui, ó. O versículo 17, aqui, ó. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai. Ok? Então, o verdadeiro jejum que Jesus fala para nós jejuar é dessa forma. É entre você e Deus, não é para estar se mostrando para as pessoas, para os homens não, para ninguém não. O seu jejum é particular entre você e Deus. Então tem um monte de fariseus aí se amostrando o seu jejum, entregando jejum, não sei o que, são fariseus, ok? Então vamos lá aqui. A fim de não parecer aos homens que jejua, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então você veja aqui que Jesus está ensinando as pessoas a jejuarem. Então é dessa forma. Então você não pode estar mostrando para as pessoas que você está jejuando. Então os fariseus, eles não gostam da verdade. Então eles vão começar a inventar. Tá certo, amado irmão? Então, esses aí que andam se amostrando que está jejuando, publicando o seu jejum, eles são fariseus, que não obedecem, né, o verdadeiro jejum que Jesus ensina para nós, ok? Então, o jejum de vocês, de cada um de nós, é secreto. E assim Deus vai te recompensar, tá bom? Então, esses homens que andam entregando jejum, se amostrando para o povo, é porque eles querem ser vistos pelos homens, pelas pessoas, como está escrito aqui na Bíblia. E ponto final, certo? Então, irmão, como você vê aqui, Jesus ele está falando entre as multidões ali, fazendo sermão diante das pessoas e diante dos discípulos ali que estão juntos. Então, o que acontece? Logo aqui, em Mateus 9 e versículo 14. Mateus 9 e versículo 14. Então, algumas pessoas que viam ali Jesus falando sobre o jejum, né? Os discípulos de João estavam ali também. Então, eles vendo que Jesus estava falando do jejum, ensinando a eles como jejuar. Então, foi aonde apareceram para interrogar Jesus sobre os seus discípulos. Por que os seus discípulos não jejuam? Ok? Então aqui, vamos lá. Aqui que você vai ler aqui. Né? Mateus 9, versículo 14. Olha. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes, e teus discípulos não jejuam, ok? Então, nesse sermão aqui que Jesus estava pregando, ensinando como jejuar, ali estavam também os discípulos de João. É onde agora ele vai fazer essa pergunta para Jesus, né? Então, vamos lá, olha só. Não jejuam. Respondeu-lhe a Jesus, pode acaso estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo,
em que ilha será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então você veja aqui que a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus, que quando o noivo ser retirado, então hão de jejuar. Então Jesus está dizendo, é sobre os seus discípulos, que quando Jesus fosse retirado, o noivo, então os discípulos hão de jejuar. Eles hão de jejuar quando o noivo ser retirado. Então foi exatamente o que aconteceu, né? Quando Jesus foi retirado, morreu ali, então os discípulos ficaram tristes. Quando o noivo foi retirado, os discípulos ficaram tristes, não comeram, não beberam nada, ok? Então ali já começaram a jejuar, ok? Como vocês estão vendo aqui, né? Então aqui você já vê algum ponto aqui, ó. Quando o noivo, né, enquanto o noivo estiver com ele, dias virão, contudo, em que ilha será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então Jesus está dizendo que eles hão de jejuar quando o noivo ser retirado, que o noivo é Jesus, né? Então a igreja é chamada de noiva, né? Então poderia ser da mesma forma. Então a noiva jejuarão, né? Porque a igreja é chamada de noiva, né? Ok? Jesus vem buscar a sua noiva. Então, da mesma forma, se estivesse aqui, então a noiva, o noivo jejuarão. Então está falando da igreja, que a igreja jejuarão. Ok? Então está aqui, amado irmão. Então eu li esse texto aqui, né? Completo aqui, né? Ninguém põe remendo de pano novo, tal. Então eu li esse contexto aqui, né? Todinho. Eu li esse contexto todinho. Não pulei nada. Tá certo? Então a verdade de vocês está aqui. Agora vamos lá, irmão, para Marcos 2:18. Vamos para Marcos 2:18, que diz assim, ó. Presta atenção. Marcos 2:18 diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejua os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: pode porventura jejuar o convidado para o casamento enquanto o noivo está com eles, durante o tempo em que estiver presente o noivo? Não podem jejuar, tá certo? Enquanto o noivo estiver presente, então não pode jejuar. Não pode jejuar enquanto o noivo está presente, né? Então você vem aqui no versículo 20, tá? Versículo 20. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Está aqui, amado irmão. Todos os contextos aqui que eu li, Jesus está dizendo que eles hão de jejuar quando o noivo ser retirado. Agora, o que você vê são falsos mestres da teologia que estudam vários livros, várias Bíblias, e não pode compreender a Bíblia Sagrada, porque não tem o Espírito Santo de Deus para discernir a Bíblia Sagrada. Então ele estuda vários livros, várias Bíblias, e acabam contradizendo o próprio Jesus, e ensinando o erro para as pessoas, ensinando heresia para as pessoas, né? O Fábio dizer que Jesus disse que não é que os discípulos não jejuaria, que não existe jejum, que pelo amor de Deus, amado irmão, pelo amor de Deus, para que tanto estudo dos homens,
Para que tanto estudo para falar e pregar heresia? Esses estudos de teologia das faculdades para pregar heresia, contradizer a Bíblia Sagrada? Então, a verdade é que sempre vence, né? A verdade é que sempre vence. Então é nisso que dá homens querer ser o bom só porque estudou teologia, hebraico, vários livros e se acham que são melhores do que nós. Querem ser melhor do que nós, que nós não entendemos a Bíblia, que nós interpretamos a Bíblia errado. Olha só o que ponto esses homens, né, orgulhosos dos seus estudos dos homens se acham. Mas graças a Deus que Deus está usando aos pequenos. Os pequenos estão envergonhando os grandes. Esses estudados na teologia estão envergonhando esses aí, né? Porque eles se acham, porque estudam vários livros, Bíblia hebraica, Bíblia grega e não sei o quê. Para quê? Para pregar doutrina de demônio e enganar as pessoas, amado irmão. É terrível isso aí. Então vamos acordar para o verdadeiro evangelho, tá bom? Então esses homens, esses falsos mestres, né? Evandro Ferreira, canal é desse modelo, o rei, né? Otton Borger, que é da Sétimo Dia, né? Que pode tudo, escutar a música do mundo e tudo esse daí. O canal Caminhando em Verdade, esses aí, irmão, falsos mestres que querem reescrever a Bíblia Sagrada, né? Então Fábio, ele tentou querer reescrever a Bíblia Sagrada, mas a verdade apareceu para vocês. Então eu quero dizer para Fábio, do canal Caminhando em Verdade, dos estudos de teologia, de hebraico, grego, que é você que não pode interpretar e compreender o texto bíblico, tá? Então, eu já li Mateus, já li Marcos, tudo ali mostrando para as pessoas, Jesus dizendo que eles vão jejuar depois que o noivo ser retirado, ok? E fora isso, amado irmão, que eu vou fazer um tema sobre o jejum do Velho Testamento e do Novo Testamento, para nós envergonhar esses fariseus, falsos mestres, ok? Então alguns dizem que o jejum é você dar esmola ao pobre. Irmão, misericórdia, é cada doidice que esses povos estão pregando, né? Dizendo que jejum verdadeiro é dar esmola ao pobre, misericórdia. Então eu vou mostrar para você realmente como é o jejum, né? O outro diz que, meu irmão, a bagunça é grande, a bagunça é muito grande. Então vocês mostre a Bíblia, amado irmão. Faça um tema do jejum e mostre Bíblia. Não é ficar falando duas palavrinhas. Mostre o mistério do jejum, certo? Que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então eu quero dizer, né, ao Fábio do canal Caminhando de Verdade, né, que você não pode provar nada sobre os meus erros. Você não pode provar nada, né? E como eu falei né, no meu vídeo, se eu não me engano, né? Jesus, quando ele foi pego, Jesus ele não comeu, não bebeu água, quando ele foi pego para ser crucificado, né? Então, no comentário, o Fábio ele diz que, eu não sei se é ele que diz, né? Se é ele que diz, ou ele está dizendo que foi eu que falei, né? Aí é triste, irmão, muito triste. Então, como eu falei para você, se a Bíblia falasse quando, né? E o noivo, né? Não sei o que ele falou lá do texto, né? Que é o noivo que não jejuaria. Irmão, que bagunça é essa, pelo amor de Deus, né? Que bagunça é essa, pelo amor de Deus, né? Que é o noivo que não jejuaria. Eu não sei se está falando que foi eu que falei, não sei. Mas eu falei, tipo assim, que Jesus realmente não comeu nada. Não comeu, não bebeu água, né? Quando foi pego para ser crucificado.
Jesus ele teve sede, então Jesus passou a tarde toda sem comer nada e tal, entendeu? Praticamente Jesus já estava ali, né, em jejum. Mas isso não tem nada a ver, irmão, não tem nada a ver com esse texto aqui não. O que eu estou provando dentro da Bíblia, das Escrituras, é o verdadeiro Evangelho. Que Jesus falou que os discípulos hão de jejuar quando o noivo fosse retirado, né? Que o noivo é Jesus, e ponto final. E ponto final. Eu não discuto com esses hereges, falsos mestres da teologia, eu não discuto o mesmo assunto, não. A verdade foi dita e ponto final. Não adianta querer se justificar, que não sei o que, aqui no hebraico, aqui no grego, pelo amor de Deus. Eu não estou na terra para endoidar e aprender heresia, loucura e doidice desses falsos mestres da teologia, não. Aqui, ó. Eu aprendo com a Bíblia Sagrada e confirmo é o que está escrito e não o que diz, tá bom? Que Deus tenha misericórdia do Fábio, do Caminhando em Verdade. Eu nunca vi, irmão, tanta heresia, irmão, é só loucura. As pregações, os ensinos, né? O ensino que o Fábio do canal Caminhando em Verdade prega, irmão, é de ficar doido. É uma bagunça, cada heresia que eu nunca vi em minha vida, né? E principalmente o Reiner do canal é desse modelo, misericórdia, né? Não prega mais o Reiner. O Reiner só quer falar do Francisco Evangelista. É o tempo todo ali com aquela polêmica, é só falando do Francisco Evangelista. Ainda diz que é pastor. Que pastor é esse? Pastor que perverte o Evangelho? É só a misericórdia de Deus, amado. Né? O Reiner, né? O falso pastor Reiner do canal Caminhando em Verdade. O Reiner do canal é desse modelo. Dizer que não existe mais batismos, que batismos, irmão, é só falsos mestres nessa plataforma. É só loucura o que eles pregam. É triste, é heresia de demônio mesmo, querendo reescrever a Bíblia Sagrada, esses canais aí, tá bom? Então permaneça aqui, ó. Permaneça nas Escrituras e confirme sempre o que a Bíblia diz. E Deus vai lhe recompensar, Deus vai honrar você e a sua família, tá bom, amado irmão? Aqueles que estão pervertendo o Evangelho, amado irmão, estão adoecendo, outros estão indo para os hospitais. Aqueles que defendem o sistema, tá triste, é adoecendo, é pegando doença, é aparecendo doença não sei na onde. Esses que estão contra a verdade de Deus, tá bom? Porque que eu vou mostrar para você, mas Deus falou, né, que quem não obedece às suas leis, os seus mandamentos, Deus enviará praga, febre, né, doenças, Deus disse que enviaria para essas pessoas que rejeitam as suas leis, os seus mandamentos. E é o que já está acontecendo, né? Bom, amado irmão, que Deus abençoe a todos e até mais.